Muito bom dia, boa tarde, boa noite, nossos ouvintes e telespectadores. Estamos aqui para mais um Gerontalk. Muito prazer, eu sou a gerontóloga Elaine Souza e hoje estou aqui com a maravilhosa, como sempre, parceira gerontológica Viviane Gomes. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, a Vitória, que é mestre em ciências, doutoranda em biotecnologia e pesquisadora do envelhecimento. Acertei? Acertou, hein, Lane? É isso aí. E é sempre muito bom trazer esse tipo de conteúdo para vocês, né? Esse conteúdo necessário de uma forma responsável, de uma forma descontraída, do jeitinho do Gerontal que vocês já conhecem. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante, que está tomando aí todas as redes sociais, as pesquisas, enfim. E é um tema polêmico também, né? Então já fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês, os comentários de vocês relacionado a isso também. A gente vai falar um pouco sobre a nova versão da CID, a CID 11, que está prevista para sair em 2022. Eu imagino que vocês já saibam o porquê que a gente vai conversar sobre isso, né? Velhice vai ser classificada como doença. E a Vitória vai trazer um pouco mais desse conhecimento aí biológico para a gente ao longo do nosso bate-papo, tá? Mas antes de começar tudo isso, eu quero que as meninas falem um pouquinho, então o Vivi fica super à vontade e depois a gente passa a palavra para nossa convidada maravilhosa. Olá, ouvintes e telespectadores do Gerontalk. Prazer estar aqui novamente com vocês com um episódio super importante e especial. Lembrando, então, que é uma conversa descontraída. Claro que vai ter bastante teoria, bastante coisa que a gente precisa escutar e assistir, mas sempre muito, muito fluido, muito leve, porque a intenção aqui é que a gente consiga trazer esse assunto de uma maneira interdisciplinar, multifatorial, complexo, dinâmico, que é, inclusive, a intenção, né, da própria gerontologia. Então, para quem não me conhece, Viviane Gomes aqui, gerontóloga, formada no bacharelado em gerontologia pela USP, Bichete da Vitória, que está aqui, nossa convidada super especial. E assim, gente, por que é tão importante a presença da Vitória aqui hoje? Ela, então, é mestre em ciência, doutoranda em biotecnologia, está acabando aí o doutorado já. Um orgulho para todos nós gerontólogos. E ela estuda o envelhecimento, ela está nessa linha de pesquisa voltada para o envelhecimento. Então, ela tem uma bagagem, né, voltada para o envelhecimento biológico muito grande e que é importante para a gente entender toda essa questão do CID-11 e essa classificação da velhice como doença. Eu recebi uma pergunta, eu achei muito interessante no meu Instagram, uma pergunta não, né, um pedido, falando sobre essa questão, né? E traz alguém da OMS para falar a visão deles em colocar a velhice como doença. Mas eu tenho uma pessoa mais importante do que a própria MS, que é a Vitorinha aqui, falando pra gente sobre essa visão, né? Por que será que eles estão querendo colocar essa classificação? Desde já deixar bem claro também que a gente não concorda com essa classificação, mas que a gente precisa entender quais os fatores, o que está envolvido, e nunca voltado só para um aspecto. Né? Na gerontologia, a gente sempre tem que olhar para o amplo, para o biológico, para o psicológico, para o social, e que inclusive tem a parte cultural, tem a parte política, a parte econômica, enfim. Vão ser sempre muitos fatores, a gente tem que olhar para todos eles. Belezinha? Então agora, Vi, pode falar um pouquinho aí para a gente, se apresentar aí para o pessoal que não te conhece. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a Elaine e a Viviane, pelo convite para eu estar aqui hoje, nesse ilustre podcast, falando sobre uma temática tão importante. Bom, para quem não me conhece, então, novamente, meu nome é Vitória, eu sou bacharel em gerontologia desde 2015 e eu venho trilhando minha vida profissional na área acadêmica, estudando o envelhecimento. Eu estudo envelhecimento já há 7 anos, desde a minha iniciação científica. Quando eu digo envelhecimento aqui, eu esclareço que é sempre envelhecimento do ponto de vista biológico, ou seja, como ocorre o envelhecimento a nível celular. A minha linha de pesquisa no mestrado, ela estava mais interessada em responder questões a respeito dos mecanismos básicos, biológicos, do porquê a gente envelhece. Já no doutorado, eu mudei um pouco essa linha. Com o que eu aprendi no mestrado,
eu achei interessante e aplicável para uma doença chamada doença de Huntington, que são pessoas, indivíduos que sofrem dessa doença, hereditária, neurodegenerativa, e uma das principais características é que elas têm um adiantamento do envelhecimento, então elas envelhecem mais rápido, do ponto de vista sempre biológico, e por isso elas morrem muito mais cedo. Depois do diagnóstico da doença, elas vivem em torno de 20 anos. Então, é isso que eu estudo no doutorado. Então, aqui, passo das palavras da Ilane e da Vivi as minhas. A gente vai explicar um pouco do porquê que envelhecimento velhice é ou não uma doença e trazer argumentos sólidos para que gerontólogos, estudiosos da área de envelhecimento, seja ela qual for a área, psicológica, sociológica, política, biológica, a gente tenha um discurso mais congruente, mais unido e mais fortalecido. Então, novamente, agradeço aí, Ilane e Vivi. Perfeito, a gente que te agradece por estar aqui hoje e por acrescentar tanto ao nosso bate-papo e a nossa discussão. Muito obrigada mesmo. E, gente, na emoção, eu esqueci de falar para vocês, mas nos sigam, nos acompanhem em todas as redes sociais, tá bom? Então, nós três temos perfis no Instagram, todos estarão aqui na descrição, tá, do vídeo, e para quem estiver ouvindo pelo Spotify, pela Deezer ou pela Anchor, também vai estar na descrição do episódio. Tá? Não deixe de acompanhar os nossos canais do YouTube, o Velhices Minhas aqui hoje, com esse podcast que vai ser lançado no meu canal. E no canal da Vivi, ainda, meu velho amigo, que no próximo episódio, vai ser no canal dela, que a gente não vai falar pra vocês que semana que vem, mas vai sair o próximo, tá? Vocês aguardem pacientemente, porque quando vem conteúdo bom e de qualidade, tá? Então, ok, dito isso, estamos aqui com esse time de peso para nossa discussão e eu vou conceituar, então, para vocês brevemente o assunto de hoje. Né? A gente já sabe que o processo de envelhecimento humano, que junto desse processo acontecem diversas alterações a níveis biológicos e a Vitória vai poder trazer isso mais de uma forma mais profunda, detalhada para a gente, né, a nível fisiológico, assim também como alterações psicológicas, sociais e em todos os outros aspectos aí do processo de envelhecimento humano que vocês que nos acompanham estão cansados de ouvir, mas que é sempre importante da gente falar sobre, tá? E essas alterações a nível biológico, elas podem surgir de diversas formas, como, por exemplo, né, através de uma doença crônica, através de uma doença neurodegenerativa e afins, né? O que acaba nos mostrando, de fato, que o passar dos anos, que a idade avançada tem uma associação com o aparecimento de determinada doença, de determinada alteração, tá? Então, mais pra frente, pra gente compreender o porquê que envelhecimento vai ser classificada, né, ou ainda pode ser classificada como doença, a Vitória vai trazer pra gente o que significa doença, o que a OMS traz, quais são os parâmetros, né, para que a gente tenha essa visão, para que a gente consiga fazer uma discussão, colocar todo mundo no mesmo patamar de discussão, né, num patamar base. E a gente também precisa entender o que é saúde, né, e aí saúde a OMS traz pra gente, vocês também estão cansados de saber, que é um completo estado de bem-estar, não é só a ausência ou não de doenças, então é um completo estado de bem-estar físico, psicológico, social, emocional, cultural, econômico e afins, tá bom? E aí a gente precisa se questionar, né, já ficar com essa reflexão, né, se de fato velhice se enquadra como doença, olhando a visão do que significa doença e olhando a percepção do que significa saúde, tá? Então a gente precisa ter esses pontos e meios para a gente começar a discutir. Então, se a Vitória quiser conceituar para a gente agora o que é doença, o que a OMS traz. Ótimo, Ilane. Então, para a gente entender por que envelhecimento, a velhice vai entrar como uma doença, a gente tem que entender, segundo a OMS, o que é doença. E eu trago aqui a definição traduzida do site mesmo. Então, segundo a OMS, a doença é conceituada como um conjunto de disfunções em qualquer um dos sistemas do corpo. E ela obedece basicamente 6 regras. Primeiro, para ser doença, tem que ter sintomatologia, manifestação de sinais, sintomas e achados relacionados. Segundo ponto, tem que ter etiologia, ou seja, mecanismo explicativo subjacente.
Traduzindo isso, uma causa. A doença tem que ter uma causa, por mais que a gente não saiba exatamente o que ela tem que ter. Terceiro ponto, curso e resultado. Um padrão distinto de desenvolvimento ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, ela tem que ir se modificando. Resposta ao tratamento. Então, para essa doença, eu tenho que ser capaz de tratar. Por mais que eu não consiga curar, ela tem que ser... eu tenho que colocar a intervenção, submeter isso à intervenção e ter uma resposta. Se eu intervenho e ter uma resposta, ela pode ser considerada uma doença. O quinto ponto é a ligação a fatores genéticos, genótipo, padrão de expressão gênica bem determinada. E o sexto e último ponto é a ligação a fatores ambientais e interação. Então, necessariamente uma doença, para ser classificada como uma doença pela OMS, ela não vai atingir se enquadrar nesses 6 pontos, mas tem que ser pelo menos a maioria deles. Perfeito. Perfeito. E aí, né, é importante falar que a gente trouxe, que a Vitória trouxe pra gente essa conceituação de doença pela OMS, justamente porque a CID é a classificação internacional de doenças pela OMS, né? Então, agora a gente pode falar um pouquinho, acho que sobre essa questão do que é a CID, né, o que significa a sigla CID e por que a gente acredita, então, que velhice vai estar inclusa, aí a gente vai trazer algumas reflexões, enfim, nessa classificação. Então, a sigla CID, gente, é traduzida do original da língua inglesa, né, que são as iniciais de International Classification of Diseases. Eu falei certo, pessoal? Ok, tá? E aí, traduzindo para o português, Classificação Internacional de Doenças, tá? Como se fosse uma tabela mesmo, publicada pela Organização Mundial da Saúde, que tem o objetivo de padronizar diagnósticos variados. Então, cada doença vai ter lá um código dentro dessa tabela, tá? E a CID ela é utilizada muito para pesquisadores em coleta de dados, por exemplo, para entender os panoramas do perfil de saúde de determinadas regiões. É muito importante para a epidemiologia, para esses estudos todos. Tá? E aí o que acontece? A CID ela está na sua vai para a sua 11ª edição no ano de 2022, mas ela já existe há muito tempo, né? São muitos os pesquisadores, muitos os especialistas que estudam e que vão dizer, olha, vai entrar aqui um código novo, né? Então, assim, não é algo que vem do além. Realmente é muito estudo, é muito trabalho sobre isso. E a CID-11, ela foi decidida na 72ª Assembleia Mundial de Saúde, em maio de 2019. 72ª, em números, é o quê? 72, né? É isso. Então, assim, teve muitas assembleias anteriores, enfim. E velhice, não velhice, mas idade avançada e questões relacionadas à idade já estavam classificadas ali na CID. Então, a gente acredita que essa discussão também está um pouquinho atrasada, se a gente for pensar do porquê que a gente está falando sobre isso hoje. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E aí, o porquê que eu acredito que velhice ou processo de envelhecimento vai estar ali incluído nessa nova CID. Se a gente for pesquisar, tem bastante coisa que, assim, eu nem fazia ideia que existia, para ser bem sincero para você. Então, eu acredito que muita gente também só está tomando consciência disso agora, né? Então, assim, tem artigos que já discutiam sobre o assunto. Tem uma matéria que a Vivi me mandou recentemente, que é de 2020, né? Já é uma matéria mais nova, mas ainda assim faz o quê? Um ano e pouco que essa matéria saiu de um artigo e que traz muita reflexão, né, a respeito do porquê que velhice seria classificada como doença. E que se não tivesse acontecido tudo isso, jamais eu teria lido, acredito. Então, é até uma autocrítica, né, que a gente precisa fazer enquanto profissional. O quão a gente está estudando, o quão a gente está pesquisando sobre, de fato, o que é gerontologia e o que permeia essa grande área, né? Então, gente, dada essa classificação, né, do que é CID, né, essa discussão é importante que os profissionais da área da gerontologia devem estar atentos. Hoje,
fresquinho para vocês, saiu um comunicado, né, um pronunciamento da Abrafig, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia e Gerontologia, e que eu acho bastante interessante ler para vocês, para deixar aqui do porquê que velhice poderia ou não ser classificada como doença, né, mas sempre esses comunicados dos estudiosos de gerontologia vêm desse mesmo pensamento que a gente, que não é interessante, né, que não é o adequado que velhice seja classificada como doença, tá? E aí depois eu passo a palavra para as meninas para que elas possam também colocar a opinião delas. Então, abre aspas. Dada essa explicação, é importante mencionar como a CID tratava o assunto. No mesmo capítulo de sintomas, sinais e achados anormais e exames clínicos, o título da categoria era senilidade e os demais termos de inclusão eram astenia, debilidade, idade avançada, senilitude, senescência e velhice. Os três últimos sem menção ou relação com psicose. Portanto, a velhice, uma fase do ciclo da vida, então é importante sempre ressaltar que todo o comunicado que a gente lê vem com essa adesão, né? Velhice é uma fase da vida. Já estava na CID desde muito antes, né? E esse capítulo de sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos não é sinônimo de doença e não poderia ou deveria ser considerado como causa básica de morte, a não ser que essa fosse a única causa colocada pelo médico no atestado de óbito, o que não estaria correto do ponto de vista da classificação, tá? Então, uma vez que a velhice já estava nesse código da CID, né, na CID 10, como termo de inclusão, essa discussão, como a gente comentou, está bem atrasada, no mínimo aí há uns 32 anos. Mas a gente sempre precisa dessas discussões para reforçar para a OMS que a velhice é uma fase do ciclo da vida e não deve estar classificada como sintoma, sinal ou achado anormal resultante do exame clínico. Fecha aspas. Então, aqui a gente já tem, né, um comunicado muito importante e que eu acredito que pode ter um peso aí dentre os profissionais de gerontologia. E recentemente, né, como eu mencionei para vocês, eu li um artigo na revista Slate justamente sobre esse tema. E lá traz muito essa questão do financiamento para pesquisas. Então, talvez velhice seja inclusa aí como doença por conta disso, né? O que vocês acham, meninas, sobre o assunto? Então, do meu ponto de vista, e eu vou trazer argumentos para, velhice somente é uma categoria etária. Não faz sentido tratar como doença de modo algum. O que eu vou trazer são argumentos para a gente discutir se o envelhecimento, a nível biológico, pode ser enquadrado como doença. E, para isso, segundo a própria OMS, ela conclui que envelhecimento biológico é uma doença, porque ela corresponde a todas aquelas 6 regras, então, de etiologia, sintomatologia, intervenção e tudo mais. E eu vou discorrer assim, os pontos, ponto a ponto, do porquê que ela se enquadra sempre segundo a CID, OMS, da OMS. E segundo o Robert Jacob, que é quem chefia a equipe de classificação de termos de doença da OMS, ele diz assim, que o rótulo velhice veio para substituir senilidade, usado, inclusive, na CID-10. Senilidade, a gente sabe que é um processo de envelhecimento biológico chamado a doenças, ou seja, envelhecimento não normativo, senil, patológico. Isso, segundo sempre, a gente já fala de Robert Jacob. O que acontece é que parece que o termo senilidade, ele começou a ser mal visto pela sociedade, talvez médica, não sei, a OMS concluiu isso, e por isso que, acho que até para deixar mais, como se fala, mais fácil entendimento para as pessoas, trocou senilidade por velhice, mas novamente, é uma categoria etária. Se a gente for ver do ponto de vista biológico, nós envelhecemos desde quando ocorre a concepção do óvulo, do espermatozoide. Só que a gente também sabe que o declínio mais forte dos mecanismos subjacentes ao envelhecimento biológico, eles ocorrem a partir dos 20 anos. Então, será que a gente está tratando de velhice após os 60, 75 anos, depende do país, ou após os 20 anos? Porque é a partir dos 20 anos que ocorre
esse declínio mais acentuado. E ele se acentua mais ainda depois da fase pós-reprodutiva, que é de fato a velhice. Mas aí eu vejo um erro muito grande de conceituação. O que você acha, Vivi? Sim, na minha opinião, a classificação de velhice não tem que entrar no CID-11. A própria classificação do CID-10 para a senilidade sempre trouxe de uma maneira ambígua o que é considerado, então, essa pessoa, ela teve essa doença, né, então vou colocar ela no prontuário, que é por conta da senilidade. É muito simplista, e a própria questão também de trocar a senilidade por velhice é mais simplista ainda, né? A velhice em si, ela ocorre para todas as pessoas. A gente está vivendo muito tempo, então todo mundo já está doente, então, né? Todo mundo vai ficar doente. 7 bilhões de pessoas já estão aí chegando a uma doença, desenvolvendo uma doença, e algumas também, aí, milhões de pessoas que já são idosas, então estão doentes, né? Não faz o menor sentido. É importante a gente pegar as questões do envelhecimento biológico, porque realmente sim tem alterações, certo? Mas que a gente sempre abordou dessa maneira, né? Então existe o envelhecimento senil e existe o envelhecimento senescente. Nessa nova classificação, tá tudo junto, né? Tá tudo junto e misturado. E o envelhecimento senil, ele, como a Vitorinha já falou, né? É um envelhecimento não normativo, né? Então não vai acontecer de maneira natural e nem para todo mundo, né? Então, assim, tem muitas questões que a gente tem que entender sobre esse assunto, mas não colocar a velhice como uma doença. Isso só vai trazer mais prejuízos e vai novamente abrir essa porta para a gente colocar a pessoa idosa como, isso aconteceu porque é da idade, né? Isso aconteceu porque ele é velho, né? E aí isso faz com que a nossa sociedade, que já é uma sociedade que não beneficia, que não promove uma velhice bem-sucedida, ou até mesmo um envelhecimento saudável e bem-sucedido a partir dos nossos hábitos de vida, do que a gente faz, né? Colocar essa classificação vai novamente só reforçar a ideia de que então todos nós temos que buscar uma juventude eterna, e que é impossível, né? Nunca, até hoje, a gente conseguiu encontrar esse rejuvenescimento, que não existe, né? Não tem como a gente evitar, né? Quando a gente coloca numa classificação como o CID, que é uma classificação super importante de uma organização mundial de saúde, a gente está ali propagando a ideia de que então a velhice é evitável, de que a velhice é curável. E não é. A gente não consegue evitar que as pessoas cheguem a essa fase da vida, né? A gente não consegue, inclusive, evitar o envelhecimento que vai levar a todas essas questões, né? Claro que existem doenças que com o envelhecimento a gente aumenta as chances de desenvolver, mas não só por conta do envelhecimento, né? É porque a gente também tem essa ideia do envelhecimento como uma entidade, né? Como, então é um fator ali que é só ele, né? Uma pessoinha dentro do nosso corpo ali que fica mexendo nas coisas. Não, o envelhecimento, ele é uma complexidade, ele é multifatorial, né? Então, são muitas coisas envolvidas. A Vi falou, então, o envelhecimento biológico, ele tem biomarcadores, ela estuda envelhecimento celular, então, é desde a célula, então, vão ter muitas coisas envolvidas, inclusive marcadores também que são ambientais, e que são muito mais influenciáveis no tipo de envelhecimento que a gente vai ter do que só a parte genética, né? Claro que se eu tenho, por exemplo, a Vi, ela estuda a doença de Huntington, que é uma doença rara, também bastante complexa, e que tem, sim, uma hereditariedade. Então, se você tem casos na família, você tem uma grande chance de desenvolvê-la, certo? Mas, por exemplo, a doença de Alzheimer,
você também tem uma parte genética. Se você tem caso na família, você tem que ficar de olho também para você não ter. Mas não são todas as pessoas que tiveram caso na família que vão desenvolver a doença de Alzheimer. Ou a mesma coisa relacionada à idade, né? Então, se você tem aí um fator de risco que está te mostrando que, olha, então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente aumenta a chance de desenvolver. Mas mesmo assim, nem todas as pessoas vão desenvolver. Né? Não são, então todo mundo que tem 85 anos tem doença de Alzheimer. Não. E infelizmente, não vou citar todos, porque não posso generalizar, tem sim médicos muito bons, mas na sociedade médica ainda acontece muito disso. Né? Então, isso é da idade. Né? Então, isso da velhice, é do envelhecimento. Isso já acontece sem ter uma classificação só para velhice. Né? A gente tem essa classificação de senilidade. E que aí, como eu disse, tem essa ambiguidade, né? Então, isso daí é da idade, não tem o que fazer. Né? Tem muitas negligências nesse sentido por achar que a gente não tem que fazer nada, porque, isso é uma doença em si. Né? Então, essa fase da vida, ela necessariamente vai te trazer esses prejuízos. E não, né? Então, novamente, a gente teria que trazer essa discussão do envelhecimento de outra maneira, não colocar ele ou não colocar que a nossa última fase da vida, que vai compreender aí 30, 40 anos de vida, como uma doença, né? Como a Vi falou, mas no Brasil a gente tem aí uma construção sociocultural de que velhice é a partir dos 60 anos. Na Itália é 75. Né? Então, como que você vai conseguir considerar a velhice? Sim, em diferentes países, a gente sabe, né? Países desenvolvidos vão ter uma faixa etária aí, considerada da velhice com 65, a Itália com 75, outros países vão ser diferentes. Então, é muito complexo. Vai trazer só mais problemas do que conseguir solucionar. Claro que tem aí alguns outros fatores, né? Que é o que a gente vai falar mais para frente. Ótimo, Vivi. Eu acredito que é isso mesmo. É uma complexidade muito grande e a gente precisa entender diversas questões. E hoje, como a gente está aqui com a Vitória, que estuda bastante sobre essa questão do envelhecimento biológico, né? A gente tem que aproveitar para informar as pessoas. E aí eu gostaria que você trouxesse para a gente, então, do ponto de vista biológico mesmo. É possível afirmar que velhice é uma doença? E por quê? Então, vamos lá. Nós entendemos, já com o nosso discurso, que a velhice é uma categoria etária. Até porque, se a gente for analisar assim, há 100 anos, o que era considerado velhice? Qual era a idade da velhice? A gente vivia entre 30 e 40 anos, então provavelmente com 25 anos nós já éramos velhos. Velhos em termos de categoria velhice. Hoje em dia a gente já vive pelo menos o dobro. Em alguns países a expectativa de vida é 84 anos, então aí sim a gente começa a mudar esses parâmetros. Então, assim, eu acho que a gente vai mudar a pergunta. Não é se a velhice é uma doença, mas será que o envelhecimento biológico pode ser considerado uma doença? Para além do que a OMS ela traz como afirmação? Então, a resposta para essa pergunta depende do ponto de vista científico. E tudo que eu vou falar a partir daqui, pessoal, eu quero dizer que foi baseado em artigos científicos, que realmente leva essa ideia de envelhecimento à doença e outra não. Quem quiser saber desses artigos, o que quais são, a gente está aí à disposição para passar. Fazendo um parênteses. Talvez a gente coloque na link da bio, não sei o que, da descrição, né? Então, vamos lá. Eu ressalto primeiro que aqui eu não vou fazer julgamento de valores e nem vou tomar um partido. Por quê? Nós precisamos, enquanto profissional da área de envelhecimento, da saúde e tudo mais, analisar os fatos segundo um método científico comprovável e não com achismos. Então, eu faço até um apontamento pessoal. Em vez de a gente se basear tanto em matérias, vamos atrás do que os pesquisadores estão falando, o que os artigos nos trazem de informação. Porque em matérias, as pessoas elas tendem a confundir, porque quem escreve matéria sobre isso geralmente não é alguém que tem conhecimento na área do ponto de vista biológico.
ou às vezes social, e por aí vai. Então, para tentar o quê? Ter um mínimo de viés no meu discurso e fazer isso de forma séria e concisa. Então, analisar realmente o fato pelo fato. Será que envelhecimento é doença? Então, antes de responder de fato essa pergunta, assim, de entrar no mérito, a gente tem que entender que o sonho, o que todo biogerontologista almeja, são duas coisas. A primeira delas, descobrir as causas subjacentes do envelhecimento biológico e como manipulá-las. Então, de fato, o que causa o envelhecimento? A gente pode manipular essas vias? E a segunda coisa é fazer com que o máximo de indivíduos experimentem o health span em vez do lifespan. Ou seja, segundo o biogerontólogo, pesquisador da área do envelhecimento do ponto de vista biológico, nada vale a gente viver 200 anos se isso não for aliado à qualidade de vida, ou seja, health span. Então, quando a gente trata do ponto de vista do envelhecimento biológico, estamos falando da saúde, da manutenção, que é das nossas células, a nível celular mesmo, tá, pessoal? Aqui ainda não chegamos no macro, que seria o ser humano. Eu, você, quem está ouvindo. Estamos falando de nossas amigas proteínas, lipídios, bases nitrogenadas, DNA, íons. Então, como será que está toda essa galera com o avançar do tempo? Será que esses componentes eles permanecem íntegros ao longo do envelhecimento biológico, saudáveis? E avançando um pouco mais na escala, como estão nossos tecidos? Então, como se comportam nossos órgãos ao longo do envelhecimento? Posto isso, agora a gente define o que é envelhecimento a nível biológico, porque para entender se envelhecimento é uma doença ou não, a gente tem que entender o que é do ponto de vista biológico, o envelhecimento. Lembrando que ele tem várias definições, mas como a gente está tratando a OMS, que é uma instituição que fala da saúde, a gente tem que entender esse conceito do ponto de vista biológico. Então, o envelhecimento biológico ele pode ser definido como uma rede complexa, interrelacionada de desvios fenotípicos, funcionalmente deletérios. Ou seja, fenótipo é a manifestação do nosso gene, então a morfologia da célula, como são as vias bioquímicas e tudo mais. Então, do ponto de vista de envelhecimento biológico, há um declínio há um desvio fenotípico das células. Ele é deletério, é progressivo, leva a um declínio na adaptabilidade dos indivíduos, função fisiológica, mental, também como a resiliência celular. A nível celular, pessoal, quando eu falo de resiliência aqui, eu não estou querendo identificar e dizer como os indivíduos eles respondem a adversidades emocionais durante a vida. Não, é como a célula responde a estresses que ela é submetida a cada milissegundo da vida dela. Tudo bem? E quando eu falo de adaptabilidade, eu também não estou querendo saber a dificuldade do ser humano se adaptar a um novo trabalho, uma casa, se ele tem fobia social. Não, quando eu digo resiliência nesse contexto, também não me refiro à capacidade do ser humano a lidar com desafios emocionais, assim como quando eu falo de adaptabilidade das células, quer dizer como que ela se adapta a cada desafio intracelular. E podem ter certeza, se você acha que tem problema na vida, a célula tem muito mais. Muito mais. Muito mesmo. Então, aonde eu quero chegar com todo esse meu discurso? Perdão, Vi, vou cortar aqui, só aproveitar esse adendo, né? E ainda mais se a pessoa tem um hábito de vida que vai trazer mais prejuízo, né? Então, imagina essa célula ali sofrendo. É aquele meme do fígado, né? Esperando tomar uma aguinha, ele já tá ali sofrendo. Aí, quando a pessoa não toma água, ele faz aquele meme, né? De que você não toma um chumbinho e morre logo. Sim, sim. Nossa. Perfeito, Vivi, perfeito. É bem nessa linha. Então, quando eu falo de desafios, é realmente assim, o que você está fazendo com a sua vida, porque isso vai impactar, por exemplo, no excesso de produção de radical livre, que é gerada a partir da obtenção do oxigênio na nossa respiração. Eu quero dizer como que a célula está se adaptando com a falta de limpeza de proteínas danificadas dentro da célula, porque a gente sabe que se as proteínas se acumulam, elas podem gerar doenças como catarata, Alzheimer e assim por diante. E assim, é bom a gente pontuar aqui, pessoal, realmente não quero fazer julgamento de valores. Quando eu falo que do ponto de vista biológico, o envelhecimento, ele está relacionado a processos deletérios,
Eu não quero dizer que nossas células elas se rebelam e estão desgostosas com nós, seres humanos, que elas não nos amam. Não é isso que eu quero dizer. Para entender isso, a gente tem que entender um conceito da física que ela se chama entropia, que nada mais é do que um conceito que diz o seguinte: todo organismo vivo, não vivo, ambientes, ela segue a regra de voltar para o caos, de ir para uma situação de caos. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina o ambiente da sua casa. Se você não limpa, ele começa a acumular poeira. Isso é entropia agindo. Então, o que acontece dentro das nossas células é a mesma coisa. E ao longo do envelhecimento, a força da entropia ela só aumenta. Então, a força da desarticulação dos mecanismos celulares, das estruturas, ela só aumenta. Por isso que tem um declínio. Mas isso, gente, é uma coisa da natureza. Não é algo de modo algum para executar a raça humana. Nossas células realmente não nos amam. Os nossos genes, eles fazem de tudo para acabar com a nossa raça. Não. É uma lei física, como se eu dissesse a gravidade. Então, por que você está aqui preso na Terra? Porque existe a gravidade. Porque as suas células, elas começam a acumular proteínas danificadas, as mitocôndrias param de funcionar por conta da entropia. Nada mais, nada menos do que isso. Então, primeiro apontamento que eu gostaria de fazer. E aí, eu vou voltar um pouquinho no discurso que a Vivi e que a Elaine trouxeram no início da nossa discussão do podcast, é que a gerontologia é composta basicamente por 3 eixos: biopsicossocial. E se você considerar o lado espiritual, então a gente tem 4 eixos. Logo, nós devemos considerar todos esses eixos. E o que eu vejo é uma crítica mais positiva, pessoal, para crescimento enquanto categoria profissional. É que os gerontólogos e os estudiosos das mais diversas áreas do envelhecimento, eles ficam trocando alhos por bugalhos, pois são eixos que não se conversam. Os eixos, eles não se conversam entre si. Logo, não há uma congruência. Então, eu sou da biologia, do ponto de vista do envelhecimento, eu não vou conversar com a Ilane e com a Vivi, que são mais voltados para a área social e psicológica. E aí fica cada um na sua caixinha e ninguém se entende. Então, eu brinco que acaba virando uma grande salada mista. Então, e eu admito, os pesquisadores biogerontólogos, por que está tendo toda essa discussão da CID? Porque eles não levaram em consideração as repercussões que isso poderia ter do ponto de vista de envelhecimento social e psicológico e tudo mais. Assim como na hora que os pesquisadores, os gerontólogos mais voltados para a social psicológica, eles também não estão sabendo interpretar, do ponto de vista técnico, conceitual, o que é o envelhecimento a nível biológico. Então, eu acho que o intuito desse podcast é a gente reunir e criar realmente uma sinergia, uma união de pensamento, para a gente realmente saber argumentar, não só com os nossos colegas, mas com os órgãos que regulamentam, por exemplo, envelhecimento e doença. E agora sim, depois de todo esse rebuliço, depois de falar durante não sei quantos minutos, aí sim a gente vai começar a entender por que a OMS ela traz que envelhecimento biológico é uma doença. Ela corresponde aos 6 critérios que eu citei lá em cima do que é doença segundo a OMS. Então, o que envelhecimento tem a ver com sintomatologia que doenças têm? O que os pesquisadores encontraram é que, assim, realmente, idade é um fator de risco para algumas doenças, o que leva a crer que, na verdade, essas doenças que ocorrem ao longo do envelhecimento, que tem como fator de risco a idade, elas podem ser, na verdade, sintomas do próprio processo de envelhecimento. Tem uma linha de pesquisa que fala isso. Além disso, do ponto de vista fenotípico, claramente conseguimos observar os sinais de algo vivo que está envelhecendo. E não só nos seres humanos, em outros mamíferos, em células. Eu trabalho com células de levedura, Saccharomyces cerevisiae, e eu consigo observar os fenótipos de uma célula que ela está envelhecida e de uma que ela acabou de ser formada. É incrível, gente, a coisa mais linda de ver assim, essas diferenças biológicas. Então, segundo os cientistas, envelhecimento tem sintoma. Ok, então, desse ponto de vista, pode ser uma doença. Por que mais? Etiologia. O envelhecimento, ele tem uma causa. Existem atualmente mais de 300 teorias
evolucionárias de mecanismos biológicos que vão falar para a gente por que a gente envelhece. Nem todas elas foram comprovadas, mas algumas sim. Então, nós sabemos de causas que levam ao envelhecimento biológico nas células. Terceiro ponto, curso e resultado, padrão distinto de desenvolvimento ao longo do tempo. Isso eu nem preciso discursar. Envelhecer depende do tempo, então entra nesse critério também. Resposta ao tratamento. Aí é uma coisa interessante que muita gente não sabe. Existem intervenções que você faz nas células, em organismos superiores, como macacos, ratos, cachorros, enfim, qualquer outro organismo, modelo que a gente usa em laboratório, que se você administrar nesses organismos, tanto alguns tipos de medicamentos alopáticos, até medicamentos que já estão em uso, que eu não vou citar aqui, porque senão as pessoas podem não ter discernimento e sair comprando, né? Então, alguns suplementos vitamínicos, antioxidantes e por meio de manipulação genética, nós conseguimos retardar a taxa de envelhecimento. Quando eu digo taxa de envelhecimento, não é fonte de juventude, não é você viver para sempre. É que se você demoraria 20 anos para ter um fenótipo, digamos assim, um sintoma do envelhecimento, para ter rugas, você demoraria por essas intervenções 50 anos. Um exemplo, né? Mas é importante dizer que mais do que ligar para a aparência, vamos ligar para a aparência das nossas células, porque é o que mais importa. Então, como elas estão, né? E mais do que isso, outra coisa que muitas pessoas não sabem, que uma intervenção que os cientistas conseguiram fazer para retardar a taxa de envelhecimento foi restaurar parte do background epigenético primordial das células. Este último achado ele foi surpreendente e descrito em células dos olhos de ratinhos. E quem encabeçou essa pesquisa foi David Sinclair, que ele é um dos biogerontólogos que está mais assim, alto, ele tem muito contato com a OMS, e ele carrega muito esses discursos de que envelhecimento é doença. Então, vamos traduzir tudo isso que eu falei, que eu sei que é muito novo para algumas pessoas e pode ser até complicado. Em primeiro lugar, o que foi esse experimento? Eles pegaram ratos, 2 grupos, dividiram em 2 grupos, digamos assim. Em um grupo de ratos, os pesquisadores deixaram eles envelhecer do jeito que deveriam, não fizeram nenhuma intervenção, nada. No outro, ele passou por uma intervenção. E qual foi essa intervenção? Eles modificaram 3 genes do rato, dos olhos do rato, não do organismo inteiro, só dos olhos. E eles fizeram essa intervenção quando o rato já estava idoso, quando ele já tinha envelhecido, né, bastante. E o que aconteceu? Eles restauraram a capacidade funcional do olho do rato idoso para que ela ficasse parecida com o do rato jovem. Então, eles acompanharam o envelhecimento do rato ao ponto dele ficar quase cego. E por meio dessa mutação, dessa intervenção genética de 3 genes, os ratos idosos, passaram a ter uma visão compatível a um rato jovem. Então, você alterou epigeneticamente a visão de um organismo vivo. E aí, esse conceito, ele entra em intervenção. E aí, a pergunta que a gente começa a se fazer é: health span, lifespan. A gente quer viver muito, a gente quer viver bem. E talvez essa linha que a gente tem que pegar de pensamento. Eu vejo que eu estou falando de coisas diferentes. Eu não estou falando de você ter uma aparência de uma pessoa de 20 anos. Estou falando de você ter uma funcionalidade de um organismo de 20 anos, que é muito mais importante, muito mais relevante. Posto isso, o envelhecimento, segundo a OMS, e as pesquisas, elas também têm ligação com fatores genéticos. Então, a gente já sabe que existem gerontogenes, eles são chamados exatamente gerontogenes. São genes que estão muito envolvidos nas vias, nos mecanismos biológicos do envelhecimento. Então, se você faz mutação pontual nesses genes, você consegue ou retardar o envelhecimento ou adiar a taxa de envelhecimento celular. Os organismos vivos, eles passam a viver mais. Eu posso dizer isso com notoriedade porque foi exatamente isso que eu fiz no meu mestrado.
por meio de uma alteração genética nas células, eu consegui com que as minhas células vivessem até 70% mais. Isso aliado a parâmetros não só de lifespan, mas também de health span, se é assim que a gente pode chamar quando a gente está falando de células. Então, eu mensurei outros parâmetros em que as minhas células, elas conseguiam degradar mais proteínas danificadas, elas conseguiam ter uma resistência maior a estresse oxidativo, térmico, e são esses fatores lá na frente que vão levar a doenças. E a gente também pode dizer que o envelhecimento está ligado a fatores ambientais, porque é incontestável que o ambiente interfere no envelhecimento, no índice socioeconômico, o que você come, o tanto de atividade física que você faz e tudo mais. Então, após todo esse meu discurso, parece muito claro que o envelhecimento é uma doença, certo? Mas, como eu disse, eu fui atrás das duas versões. E o que eu trago agora, de forma breve, é a visão do ponto de vista biogerontológico de que doença de envelhecimento não é uma doença. E quem encabeça muito esse discurso é um pesquisador chamado Suresh Ratan. Ele é indiano, mas ele trabalha numa universidade da Dinamarca chamada Aarhus, eu acho que é assim, Aarhus University, é a segunda maior universidade da Dinamarca. Ele encabeça um laboratório de envelhecimento celular. Gente, a partir daqui eu tô falando muito. Vocês querem fazer algum comentário? Não, pode Tá continuar. perfeito. Ah, então tá bom. Eu só ia pedir para você conceituar esses lifespan e health span, porque é bom. Tá certo. Então, mediante o pedido importantíssimo da Ilane, o que é o lifespan? Lifespan é uma coisa que eu mensuro nas minhas células, que nada mais é que o tempo de vida de uma célula, o tempo de vida, quanto que ela vive. Lembrando que, assim, o lifespan do ser humano, do ponto de vista do envelhecimento, só existe um, que é o tempo cronológico. Quando a gente fala de células, não é bem assim. As células, elas envelhecem de duas formas. Você pode analisar o envelhecimento de uma célula do ponto de vista cronológico, ao longo do tempo, quanto tempo ela realmente vive, e ao longo do tempo, como que está a replicação celular dela. Então, quanto mais a célula se replica, mais ela é longeva. Então, mas de qualquer forma, eu só estou falando de extensão ou diminuição da longevidade. Quando eu falo de health span, é diferente, pessoal, não leva só em consideração o tempo de vida. Leva como o indivíduo está vivendo durante aquele tempo de vida. Porque, como eu falei lá em cima, o que todo biogerontólogo almeja não é somente a vida eterna, vamos viver, vamos triplicar a longevidade. Não. De nada adianta isso se você ficar 300 anos em cima de uma cama, de um leito, sem conseguir ver os seus netos crescendo, sem conseguir fazer uma trilha numa praia paradisíaca, sem conseguir se alimentar, sentir o gosto de uma comida. Então, sem conseguir respirar, né? Agora com toda essa coisa da Covid, dos aparelhos de respiração artificial, que delícia que é respirar com o nosso próprio nariz. Então, é nesse sentido, é sempre levando em consideração o quanto que a gente vive, aliado à qualidade de vida. Muito obrigada, perfeito. Mas pode continuar, porque tá uma aula e eu acredito que muitas pessoas vão sair desse podcast, assim, querendo estudar e pesquisar mais sobre. É importante a gente saber todos os pontos, né? Todos os fatores. Sempre em tudo relacionado à ciência vai ter alguém que vai mostrar algo a favor e outro que vai mostrar algo contra, né? Sim. E que um vai lutar contra o outro. Às vezes, o ideal é a gente criar uma dialética, né? Conversar, se alinhar. Mas vai ser sempre um contra o outro. Mas é importante a gente ter esses dois pontos, ter esses dois lados, entender também que o movimento anti-aging, ele está crescendo muito, né? Ele já existe há muito tempo. Então, filósofos, né, de começos de era já pensavam de uma maneira anti-aging. Então, é um movimento muito forte, é muito grande, e que a gente tem que conversar e se alinhar e mostrar, se articular para mostrar que eles estão pecando em diversos pontos, né? Sim. Até nas próprias questões de teorias biológicas do envelhecimento. Então, existem muitas teorias,
né? Mas nenhuma se comprovou. Então, se eu então estimular que os meus telômeros fiquem maiores e continuem grandes, eu vou viver muito tempo. Não consegue, né? Então eu vou tomar antioxidantes e aí os radicais livres não vão mais me afetar. Também não consegue, né? E além das outras diversas teorias, que a gente tem muitas. Como eu falei, né? Não é uma pessoinha aqui dentro que você vai tomar uma pílula, ela vai apagar e aí você não vai mais envelhecer, né? Vai ser sempre muitos fatores, muitas coisas envolvidas. E é importante a gente entender e saber, e como a Vi também falou, vou reforçar, né? A gente estudar sobre, ter uma referência teórica sobre. Existem muitos teóricos na área da gerontologia. Infelizmente, são poucos que são gerontólogos, né, que conseguem trazer uma visão gerontológica da coisa. A gente tem muitos teóricos mais de áreas específicas, mas a gente precisa entender todas essas áreas específicas e criar uma dialética disso tudo. Só para as pessoas entenderem, quando a gente fala de teorias que explicam não, porque a gente envelhece do ponto de vista biológico, elas sim foram comprovadas. O que a gente não pode entender é que existe só uma causa para o envelhecimento e que se você tomar uma pílula, você para de envelhecer. Não, existem várias causas, existem mais de 300 teorias e todas elas são cinéticas. E eu sou um pouco mais radical. Eu acredito que se você quer manipular envelhecimento, você tem que assumir que você vai interferir em todas as vias metabólicas da célula. Isso se torna um desafio muito megalomaníaco, porque, sei lá, eu sempre esqueço desses valores, mas quantos genes a gente não tem no ser humano? Sei lá, 30 milhões, sei lá, é muito gene, entendeu? É muito gene, então a gente tem que levar em consideração tudo isso. Sim. Infelizmente ainda tem muito charlatanismo em cima disso também, né? Discursos de vamos combater o envelhecimento a partir disso. Não é assim, né? Você não vai conseguir controlar todos esses biomarcadores, né? Não, e é isso que eu vou trazer agora na segunda parte da pergunta, para entender o porquê então envelhecimento biológico não pode ser considerada. Quem carrega muito esse discurso, ele fala realmente desse discurso de combater, enfrentar envelhecimento é furada, e não só por conta do ponto de vista ético, porque do biológico não faz sentido, ele afasta a gente das causas primordiais, dos argumentos lógicos. Então, segundo o Suresh Ratan, ele define a senescência celular como um processo assim, que ele é natural mesmo, e ele obedece a 3 fatores. Dano molecular, o que são as moléculas? Lipídios, DNA, proteínas, assim como eu falei. Ele é um processo heterogêneo molecular. Cada indivíduo vai expressar uma quantidade de genes em determinada parte da vida e tudo mais. E um desequilíbrio metabólico, como a causa do envelhecimento. E aí a gente começa a entender por que ele não é uma doença. Quando eu falei dos gerontogenes, o Suresh Ratan, ele fala que, de fato, esses genes que estão mais envolvidos com envelhecimento celular, na real, eles não possuem a função de envelhecer a célula e provocar a morte de um indivíduo. Como eu falei, o objetivo do seu corpo não é te odiar e no fim te matar. A gente fica com raiva das bactérias, dos vírus, mas nem esses organismos têm esse intuito. É como acontece. Realmente estão sujeitos à entropia, é um processo natural. É muito importante a gente ter noção disso. Então, não há nenhum inimigo interno no seu corpo, não existe gerontogenes reais que tenham uma função específica e selecionada naturalmente para te causar envelhecimento e, no fim, te matar. Então, o mais importante do que tudo isso é a gente compreender a complexidade do processo de envelhecimento. E ele alerta contra as abordagens simplistas. Como a gente falou, toma um remedinho que passa. Gente, não é bem assim. Só que eu tenho que expor uma coisa também. Quando eu falo daquela intervenção de epigenética, o que é epigenética? Epi quer dizer acima, perto, maior,
E genética a gente sabe, então tem a ver com a genética. Tem algo que está acima da genética. Antes se pensava que o DNA da gente é que ele regulava todas as funções metabólicas dentro do corpo. Então, meio que não tinha como fugir disso. Mas os cientistas, eles concluíram que, na verdade, tem como você interferir na expressão gênica sem necessariamente causar mutação no DNA. Isso quer dizer, isso significa epigenética. Explicando de uma forma que fica, acho que, mais factível. A nossa célula, para se comportar, ela depende de como nossos genes são sintetizados, expressados, porque isso vai influenciar em como nossas proteínas são expressadas e como, então, tudo vai funcionar dentro de uma célula, porque quem governa a célula, basicamente, são as proteínas, elas que têm a função de fazer tudo, de pegar os íons, de consertar o DNA, de realmente combater os radicais livres, é assim que a gente pode falar, e tudo mais. Então, tudo isso depende de como os seus genes são expressos. E a gente sabe que cada pessoa expressa de uma forma diferente seus genes. E a gente sabe que o padrão epigenético de uma célula jovem é diferente do padrão epigenético de uma célula envelhecida. Genes são silenciados e genes são ativados. Por exemplo, por que é mais comum a gente ter espinha na adolescência e não na velhice? Tudo depende de expressão epigenética. Tem genes que durante essa maturação sexual, eles corroboram com o aparecimento de espinhas, e como essa maturação sexual já aconteceu na velhice, você não tem mais o que amadurecer do ponto de vista sexual, me refiro ao ponto de vista biológico, não tem por que você ter espinha, porque os genes que levam isso não são expressos. Então, a pergunta dos cientistas é realmente isso. Será que a gente pode reverter o epigenoma da célula envelhecida para ficar igual a uma célula jovem? E essa é uma intervenção fantástica, porque aí a gente iria conseguir lidar com as doenças associadas ao envelhecimento. A gente não ia mudar a taxa de envelhecimento, a gente não ia provavelmente viver para sempre, a gente só ia ter um resgate da funcionalidade. Isso, de modo algum, é muito diferente de você falar de curar a velhice. Percebe que são erros conceituais básicos e semânticos. Então, vamos voltar e fechar essa pergunta do porquê que o envelhecimento, do ponto de vista biológico, ele não se enquadra em doença. Se o envelhecimento ele for considerado uma doença, então, em uma condição ideal, em princípio, isso poderia ser totalmente tratável a um estado livre de doença, poderia ser alcançado. E a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. O que acontece in vitro dentro de um laboratório é bem diferente do que acontece in vivo no ser humano. Então, no entanto, se o envelhecimento ele foi entendido como um fenômeno emergente, que ocorre progressivamente em todo e qualquer indivíduo que sobrevive, além de certa duração de vida dentro de um quadro evolutivo, então, o envelhecimento em si ele não pode ser considerado uma doença, porque você falar que envelhecimento é uma doença, é igual a Elaine e a Viviane falaram. Putz, então todo mundo está doente desde o momento que é concepcionado na barriga da mamãe. É muito sério. Então, a gente está falando de uma doença pandêmica. Pandêmica. É uma coisa que... E quando eu falo de doença, pessoal, não é uma doença só de ser humano. É uma doença que todos os organismos vivos estão sujeitos. É um discurso que, a meu ver, é muito megalomaníaco e tira do foco. Então, esse último ponto de vista transforma a nossa abordagem em relação às intervenções do envelhecimento. O que a gente precisa fazer? Então, dos chamados tratamentos anti-envelhecimento, para alcançar o envelhecimento saudável. Na verdade, não deveria existir nenhum tratamento anti-envelhecimento. É tratamento para as causas subjacentes, que a própria OMS, ela fala que se enquadra. Então, existem os 9 hallmarks of age. Então, as 7 coisas que fazem, que apontam o envelhecimento, o que é o envelhecimento. Então, são nessas vias que a gente tem que fazer ante alguma coisa. E o que seria? Anti-instabilidade genômica, fazer tratamentos para realmente fazer com que o telômero ele não se deteriore,
tratamento para mexer nessas alterações epigenéticas, então fazer com que o background celular volte a um estado primordial, positivo. Tem que ter remédios, fármacos que lidem com a perda da proteostase, ou seja, com a perda do equilíbrio das nossas proteínas. Outro hallmark of aging, que poderia ser via de tratamento, é que ao longo do envelhecimento ocorre uma desregularização da sensibilidade a nutrientes dentro da célula, isso é muito sério, então recaptação de cálcio nos neurônios e assim por diante. Disfunção mitocondrial, então essa mitocôndria, que é a organela que ela é responsável por respirar, né, por sintetizar ATP, se ela para de funcionar, se ela para de ter energia. Se ela para de ter energia, meu Deus, então imagina, igual a gente parar de comer, né? Exaustão das células tronco, então as nossas células tronco, elas são responsáveis por dar origem a todas as outras células do nosso corpo. Então, se elas param de funcionar, a gente para de ter síntese de células novas. Isso é uma coisa que realmente tem que ser visto. E assim como ter fármacos que intervenham na comunicação intercelular, porque ela está alterada ao longo do envelhecimento biológico. Então, na verdade, não são anti-aging, são anti esses 9 hallmarks of aging que eu citei. Vejam, muda totalmente o foco da discussão. Então, é claro que o tratamento e o gerenciamento ideal de todas as doenças, dependente da idade, são um imperativo social e moral. Quem não gostaria de realmente não ter doenças, não sofrer, não perder amigos, tal, mas considerar o envelhecimento como uma doença que atinge a todos é uma oximora, como eu falei no início da discussão. É igual você falar gentileza cruel, belo horroroso. São coisas contraditórias, envelhecimento e doença. Não faz sentido, envelhecimento, doença e doença. Ponto. Uhum. É isso E é interessante que eu gostaria também de falar. O quão complexo, e é por isso que a gerontologia é tão fascinante, né? Aqui a gente está falando mais da parte biológica, e olha o quão complexo é, porque mesmo essas alterações que são naturais, elas não vão acontecer no mesmo período, na mesma época, na mesma intensidade para todo mundo. A pessoa não vai saber nem com qual idade específica ela deveria exatamente estar tomando isso. Porque se você também exacerbar, você pode trazer um problema. Existe uma teoria, você pode me corrigir, Vi, que você consegue estimular a renovação das células. Se você estimula muito, você pode desenvolver um câncer. Então, olha o quão complexo isso pode ser, né? E a gente precisa estudar tudo isso e realmente entender também, porque a gente não pode cair no radicalismo de achar que o envelhecimento é perfeito, né? A gente promover que sim, nós temos que envelhecer, porque envelhecer nada mais é do que viver, segundo Simone de Beauvoir. Então, se a gente cair no radicalismo de achar que então, o envelhecimento é perfeito, é aí que a gente também não vai querer estimular os nossos ganhos para otimizar os ganhos e diminuir as perdas, né? A gente também, e é isso que é complicado, porque novamente, por que a gente fala de envelhecimento se a classificação do CID é velhice, se uma coisa é diferente da outra? A velhice, a gente então vai ter essa diminuição das reservas funcionais que vão ser responsáveis pela nossa capacidade de adaptação a essas alterações, né? Então, o envelhecimento é ao longo da vida, como a Avi disse, desde a concepção. Então, a gente vai ter essas alterações e que vão ser mais deletérias a partir dos 20, 22, 30 anos, que é quando a gente muda o foco, né, da reprodução. Então, a gente tem esse ápice do nosso organismo para a gente conseguir reproduzir. Mas, então, a gente começa a ter esse declínio há muito tempo, desde bem cedo. Só que na velhice, então, a gente tem uma diminuição das reservas funcionais que é como se fosse o copo, né? Eu lembro muito bem dessa explicação durante a aula, né? Então, é como se fosse o copo com água. Essa água vai diminuindo, né? Então, você consegue ter menos reserva para conseguir se adaptar. Mas se a gente vai e coloca e vai pingando água
ao longo da vida, essa reserva ela não vai diminuindo, ela vai diminuir um pouco, mas com uma velocidade diferente, de uma maneira diferente, você consegue controlar maior. Isso seriam os estímulos, né? Se a gente se a gente pratica atividade física, e não só pela parte estética, né? A atividade física ela não tem que ser voltada para a parte estética. A gente vive uma sociedade que olha muito para a parte estética, né? Eles olham para o envelhecimento voltado para as rugas, para os cabelos brancos, né? Mas a gente tem que entender o que está acontecendo aqui dentro, né? Então, a atividade física, ela vai te trazer aí a liberação de hormônios positivos, ela vai trazer aí o aumento da força muscular. A gente sabe que depois desse período dos 20, 25, 30 anos, vai variar para cada organismo. A gente vai ter um declínio acentuado da força muscular e que isso vai levar a um declínio também da massa óssea, e que se a gente não estimula, a gente pode ter outros fatores de risco que vão levar a um desenvolvimento de uma osteoporose, né? Então, é muita coisa. Tem educação física, atividade física que a gente tem que fazer, tem que ter uma alimentação saudável. Se você não consome todos os nutrientes necessários para suas células se mexer, conseguir trabalhar, como que você quer que ela consiga driblar todas as coisas que acontecem ali ao mesmo tempo, né? Se a gente não faz a própria estimulação cognitiva. Então, por exemplo, eu atendo uma idosa que ela tem 97 anos e ela tá com episódios de esquecimento que se fortificaram agora na pandemia, porque antes ela fazia parte de um coral, a rotina dela era totalmente preenchida, ela fazia muitas atividades. Então, ela chegou a esse episódio de esquecimentos mais acentuados com a pandemia, porque ela parou toda a rotina de atividade, ela parou todos os estímulos da vida dela. E é muito fácil a gente falar, não, mas é porque ela tem 97 anos, por isso que ela está esquecendo. Mas esse tempo todo que ela estimulou, ela não estava tendo esses problemas. Tanto que são declínios pequenos, que pessoas com outras idades, que não tiveram estímulo nenhum, ou tiveram outros fatores de risco, têm mais dificuldade para estimulação cognitiva do que ela, né? Então, são muitas coisas. E isso é fascinante, Perfeitas colocações dos profissionais se conversarem para conseguirem, de fato, ter uma resposta efetiva, significativa. Mostra a importância dessa ligação entre mais profissionais, dessa união entre profissionais, até mesmo nesse momento, né, de discutir um assunto tão sério que vai impactar no que a gente acredita, né, com o que a gente trabalha, que é o nosso trabalho. Trabalhar com idoso, trabalhar com envelhecimento, trabalhar com velhice. Enfim, e o que a Vivi trouxe para a gente agora, realmente são diversas implicações aí a mais, né, que a gente tem relacionadas a essa classificação inadequada da velhice como uma doença. Então, eu vou trazer um pouquinho da minha percepção sobre isso, e a Vi também coloca dela, o que ela acredita que vai trazer de implicação de um modo geral, né, para a sociedade, enfim. E a Vivi também pode apontar outras questões. E a gente vai se complementando nessa discussão. O envelhecimento, ele não é nosso inimigo, né? A gente já percebeu isso, eu acredito. Se não percebemos, volta do começo e escuta tudo de novo. Porque o ponto é esse, tá? O envelhecimento não é nosso inimigo, né? Ele não é só negativo. Como tudo na vida, como todas as fases, nós temos aí pontos positivos e pontos negativos, perdas e ganhos, né? E se a gente abraça essa ideia de que o envelhecimento é nosso inimigo, a gente vai encorajar diversos preconceitos, como a gente já tem, idadismo, ageísmo, gerontofobia, né, enfim. Então, a gente precisa começar a pensar em formas para envelhecer bem, em formas para viver bem, e não uma forma para combater esse processo, né, que é um processo natural da nossa vida. E nesse mês de junho, que é o mês de combate, de conscientização contra a violência da pessoa idosa, trazer que velhice é uma doença também não seria, né, uma forma de violência, né? Lembrando que violência não é só bater, violência não é só agredir verbalmente, violência psicológica, emocional, né? Trazer velhice como doença pode, inclusive, incitar maiores negligências,
por parte de profissionais que não são preparados para lidar com o envelhecimento, né? E não é só o profissional que não é preparado para lidar com o envelhecimento, a sociedade não é preparada. Nós não somos preparados para lidar com a velhice como uma fase da vida, quem dirá lidar com a velhice como uma doença, né? Eu acho que a gente vai instalar um caos se a gente começar a realmente cunhar, né, cravar essa decisão da CID. Inclusive, eu vou falar para vocês que eu estava dando uma olhadinha e eu vi que o site da CID, me corrijam se vocês viram outra coisa, está aberto ainda para receber críticas, né? Então, receber sugestões, enfim. E é importante que a gente, após toda essa discussão, todos esses argumentos apontados aqui, que a gente deixe a nossa opinião enquanto profissional que trabalha com idosos, que trabalha com envelhecimento também lá, né? E a gente mostra a nossa carinha, olha, eu sou gerontóloga, faço isso, e eu acredito que velhice não pode ser considerada doença por essa e por essa razão, né? O que você acha, Vi, sobre as implicações aí gerais de colocar velhice como doença? Então, eu vejo como as principais implicações duas. Primeiro, erro diagnóstico. Em vez da gente se voltar para as causas subjacentes, a gente vai colocar só velhice. Isso é superficial, é pouco. E a segunda implicação é o idadismo, é o ageísmo. Então, a gente vai colocar o idoso realmente numa posição, o velho, né? Uma posição de doente, nada mais. E aí eu trago a reflexão. A gente pode ver a velhice como uma categoria etária em que você é convidado a refletir sobre o seu processo de vida, hereditariedade, busca de novas experiências, otimização, compensação de certos aspectos. Mas se a gente começa a ver a velhice como doença, a gente vai estar convidando a pessoa a entrar aonde? Num tratamento de cuidados paliativos? É uma nova abordagem. Então, por isso que alguns biogerontólogos... alguns biogerontólogos, eles têm se atentado a isso, porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de política financeira. A gente tem que fazer de tudo para o fluxo econômico nessa área ser bônus e não ônus. Mas a gente sabe quanto custa os cuidados paliativos. E aí você está falando que uma categoria etária que dura 30 anos, 50 anos, como que vai ser? Então, por isso que, do ponto de vista social, psicológico, até financeiro, isso não faz sentido nenhum. Agora, retomando todo o discurso, eu acho que, sim, a gente tem pontos positivos se a gente aceitar que existem doenças relacionadas à idade, que elas são passíveis de tratamento. E quando eu digo passivo de tratamento, é passivo de intervenções geroprotetivas. Esse termo não sou eu que criei, eu obtive ele a partir do artigo que eu citei, que fala que realmente envelhecimento é doença. Então, são eles mesmos que trazem esse termo. Então, por exemplo, se eu falo que doenças crônicas, elas são doenças associadas ao envelhecimento, então, que intervenção geroprotetiva a gente pode tomar? Atividade física. E aí não vai ser um discurso mais tão ao ar, sabe? Jogando, faça atividade física. Não, faça atividade física, porque você vai estar restaurando o metabolismo das suas mitocôndrias. Você vai estar eliminando proteínas danificadas. Então, veja que é um discurso que ele é muito mais empoderado. Quem mais que entra nessas intervenções geroprotetivas que os artigos trazem? Alimentação, reeducação alimentar, maior consumo de leguminosas. Por quê? Porque quando você ingere muita proteína, tem algumas coisas que podem levar, que não são muito legais para as suas células. Mesma coisa com metabolismo de lipídios, de glicose, assim por diante. Então, são várias coisas. Suplementação vitamínica. Mas tudo isso, pessoal, com parcimônia. Não é somente a gente ir numa farmácia, introduzir dentro do nosso corpo 1 quilo de antioxidante e achar que está abafando. Muitas pesquisas demonstram que o excesso de antioxidante, ele faz o contrário. Em vez de ter uma atividade pró-sobrevivência, ele faz com que a célula morra mais cedo. E organismos mais complexos, como o rato, também. Então, tudo isso com parcimônia.
entre outras coisas. Então, quando a gente fala de epigenética, que eu falo que são modificações externas que influenciam o nosso DNA, como os genes são ativados e desligados, a gente sabe que, por exemplo, a prática da meditação, as relações construtivas, familiares, de amizade, de profissionais da área da saúde, eles interferem a nível molecular, não é só um bem-estar subjetivo. Existem muitas pesquisas na área de meditação que falam que as pessoas que meditam, elas têm um perfil epigenético, um epigenoma diferente de pessoas não meditadoras, e que viram que muitos genes que são ativados quando a pessoa é praticante da meditação influenciam realmente nas vias que levam ao nosso envelhecimento biológico, associado ao quê? Sempre a doença. Então, assim, eu complemento a minha fala e termino dizendo que, assim, será que um dia a gente vai poder viver para sempre? Não sei. Nós sabemos que existem alguns organismos vivos no planeta Terra que eles superaram a taxa de longevidade, eles são imortais, como é o caso da hidra, alguns tipos de planária e também alguns tipos de água-viva. E se a gente for para o reino das plantas, existem árvores que têm mais de 1000 anos. Então, e a gente sabe que no período de 100 anos a gente conseguiu aumentar em 100% a nossa longevidade, a gente duplicou a nossa longevidade. Então, mas mesmo assim, eu acho que o ser humano nunca vai saber o limite de quanto ele pode envelhecer. Então, a gente sempre vai estar envelhecendo. E por mais que essa discussão possa até ultrapassar o envelhecimento biológico, a gente nunca pode deixar de negar que existe envelhecimento de outros pontos de vista, que é o replicativo. As células, por mais que elas ultrapassem esse limite de envelhecimento cronológico, elas vão sempre se replicar, porque se uma célula para de se replicar, isso é um fato, é uma questão que leva à morte. Quando a célula para de se replicar, a gente determina no laboratório, essa célula ela morreu. Então, as células sempre se replicam, tanto é que esses organismos, como você tem hidra, alguns tipos de planária, etc., por que elas superaram essa taxa de longevidade cronológica? Porque elas se replicam muito bem, elas têm essa capacidade regenerativa. Mas mesmo assim, quando leva essa discussão para o ser humano, a gente nunca vai parar de envelhecer do ponto de vista social, psicológico, porque isso tem a ver com outras questões, como, por exemplo, amadurecimento. Eu dou graças a Deus que a Vitória envelheceu a nível mental, psicológico, desde os seus 15 anos, porque eu era imatura. Hoje eu sou menos. E eu não cheguei no final de processo de envelhecimento psicológico, mental. Eu, daqui uns 30 anos, espero que eu esteja bem melhor, né? Igual aquelas perguntas de entrevista. Onde você se vê daqui 5 anos? Do ponto de vista de envelhecimento mental cognitivo, espiritual, eu penso, espero que eu esteja bem mais equilibrada, porque não é o que está acontecendo agora. Então são essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Uhum. Perfeito. Aproveitando esse adendo, fazer uma reflexão meio teórica sobre essa questão da morte até, né? É claro que a gente tem que entender que a velhice, como eu disse, aqui no Brasil existe essa faixa etária, né, a partir dos 60 anos, tem gente que vai viver mais 10, 20, 30, 40 anos depois dos 60. Então a velhice não é uma fase que a gente já vai morrer, mas a gente também precisa entender que a gente precisa morrer para continuar a ter essa questão evolutiva. O nosso próprio simbolismo relacionado à morte também tem muito a ver com o êxito da nossa espécie, tem muito a ver com essa revolução cognitiva, né? Então, a nossa capacidade de ter um pensamento abstrato fez com que os Homo sapiens tivessem êxito muito mais do que os neandertais. Claro que na ciência tudo pode ser refutado, né? Existem outros estudos que mostram que os neandertais também conseguiram ter um pensamento abstrato. E como que eles perceberam isso? Nos túmulos, né? Então, primeiro, eles começaram a enterrar as pessoas, né? Então, para eles entenderem, pensarem, começar a enterrar essas pessoas, eles tiveram que ter um simbolismo de por que eu vou enterrar. Mas, além disso, eles começaram a encontrar, então, os corpos, né? Então, as ossadas com
artefatos. Por que eles colocavam artefatos, acessórios junto? Eles já começaram a criar simbologias. A própria morte é assim, a gente cria um sentido para a vida de saber que a gente tem um fim, né? Não é interessante a gente viver para sempre, só que a gente tem que viver bem, né? Já existe também essa reflexão de que nós conseguimos viver mais porque a medicina melhorou, então a gente já não morre mais por uma diarreia, né? Então, se a gente tem um antibiótico, a gente consegue tratar doenças infecciosas. Então, a gente conseguiu sim prolongar a nossa vida. Só que devido ao não planejamento também político e econômico, né, social, a gente não tem, a gente está vivendo muitos anos, mas a gente não está vivendo bem. Ao mesmo tempo, tem outro ponto que a gente tem que pensar, né? Uma doença crônica é uma doença que a gente vai ter para o resto da vida. A gente tem que tratar, então, para o resto da vida. Isso é muito lucrativo, né? Tudo bem que, graças ao SUS, muitas doenças crônicas elas conseguem ter um tratamento aí financiado pelo Estado, mas então é o Estado que está pagando para uma indústria que fabrica esses medicamentos. Então, isso é uma indústria muito lucrativa e que também é muito maior do que a gente. Né? Se a gente coloca a velhice como doença, a gente está colocando uma doença que todo mundo tem e que vai tratar para o resto da vida, né? Será que também não tem um pensamento lucrativo em cima disso? Porque nem todo mundo também, na velhice, tem doença crônica. Então, vamos colocar algo que é universal, que todo mundo vai precisar comprar e gastar com alguma coisa nesse sentido. É muita... Novamente, esse é o bordão desse episódio. É muita coisa envolvida. E, claro, reforçando essa questão social. A gente está numa sociedade ocidental principalmente, né? A sociedade ocidental, ela reforça muito a ideia de que o jovem é perfeito, que a gente tem que ter uma mente jovem, né? E isso é muito errado, porque a partir do momento que você promove isso, de que você tem que se manter jovem a vida inteira, você está aí tirando a ideia de que você precisa sim entender que existem alterações, que se você não tratar, não controlar essas alterações, você pode ter sim uma qualidade de vida em declínio ao longo do seu envelhecimento. Então, mais um fator, e se a gente coloca a velhice como uma doença, isso vai reforçar a ideia de que então eu tenho que combater isso, eu tenho que me manter jovem, eu tenho que combater o envelhecimento e evitar isso, e essa ideia, a indústria também, de vamos evitar e combater o envelhecimento, também é muito lucrativa. As pessoas, elas compram essa ideia de que sim, eu vou tentar evitar o envelhecimento, mesmo sabendo que não tem fundamento, não tem um remédio que vai conseguir evitar ou combater, né? Mesmo assim, as pessoas, não, então eu vou aplicar Botox pro resto da minha vida e pronto, não estou envelhecendo. Está, né? Posso fazer uma complementação? Sim, claro. É bem isso, Vivi. E assim, eu tô muito curiosa para o futuro. Eu quero muito estar viva para ver isso. Porque, assim, de fato, se você põe velhice como doença, é um remédio que você vai tomar para a vida inteira e talvez custe até mais caro do que para uma doença crônica. Aí a gente leva em consideração o fator econômico. Só que se a gente trata as doenças relacionadas ao envelhecimento, como que a indústria farmacêutica vai se comportar? Como que ela vai se adaptar? Porque a gente vai parar de tomar remédio para pressão, para colesterol, para diabetes, a gente vai parar de ter vários tipos de câncer, a gente vai parar de ter várias doenças. E a gente pode até parar de ter Alzheimer. Lógico que eu não estou considerando o Alzheimer com background genético. Uhum. Mas, e aí? Da onde vai sair esse dinheiro para chegar até a indústria farmacêutica? Porque a gente vai dizimar várias doenças, se pensar assim. Então, com isso, a gente começa a entender melhor ainda por que mudou o CID, provavelmente. Eu sei que a gente pode estar caindo em conspiracionismo, mas a gente sabe que as pessoas, as instituições, elas são movidas pelo financeiro, porque a gente não pode ser também tão bonzinho assim, a gente precisa de dinheiro para viver, mas assim, de onde que vai sair esse lucro? Realmente, se a gente vai parar para pensar que todo o nosso discurso não faz sentido
a gente associar e tratar as doenças relacionadas ao envelhecimento, é porque talvez lá na frente isso não vai ser lucrativo mesmo. Agora, a velhice não. Velhice você sempre vai, né, vai chegar nessa idade, isso tudo der certo, e aí é uma coisa que muda. E aí vai mudar ainda aquele discurso de que não é só um remédio para quando você completar seus 60, 65 anos, vai ser o remédio preventivo. Então, olha quanto que aumenta o espectro de investimento lucrativo das indústrias farmacêuticas. Vão ser remédios anti-aging preventivos, vão ser remédios anti-aging quando você assumir a velhice, chegar na velhice, e aí vai ser uma bola de neve. Então, assim, a gente vê por onde vai, né? Sim, é isso mesmo. E a gente está aqui falando bastante, né, sobre como que a gente acredita que essa classificação impactaria de forma geral na sociedade, nas pessoas, enfim. E aí é importante também a gente trazer, a Vi já trouxe para a gente um pouco talvez, de quais estratégias que a gente poderia utilizar, né? Mas eu acho que é bom a gente reforçar isso e pensar, né? O que a gente pode fazer pelas pessoas para que elas não acreditem e para que elas não tenham isso em mente, de que velhice é uma doença e de que viver para sempre é a melhor opção. Né? Conscientização, eu acho que é um ponto importante. Educação em gerontologia, desde cedo, é um ponto fundamental. Então, é isso que a Vitória trouxe. Você vai fazer atividade física, não é para você ficar com a sua barriga sarada e com as pernas duras. Você vai fazer atividade física por causa disso, disso e disso. Né? Então, educar em saúde, educar em gerontologia. Nas escolas, a gente não tem, né, esse contato, infelizmente. Então, o contato que a criança tem quando ela é mais nova, às vezes é com o avô, porque nem as professoras, se a gente for observar, são professoras idosas, são professoras mais velhas. Né? Então, esse contato intergeracional que poderia despertar uma reflexão benéfica sobre o envelhecimento não existe. Né? Então, a gente precisa levar isso para a sala de aula. E essa questão da transição nutricional é muito importante, né? Quando a gente vai pensar em hábitos de vida saudáveis e afins. E aí eu fiz uma comparação do Brasil com a Inglaterra, né? Para entender por que o brasileiro se comporta como se comporta. Né? E as propagandas na televisão têm muita influência, a mídia tem muita influência. Então, por exemplo, na Inglaterra, nas escolas, eles criaram uma política lá e foi proibido que tivesse cantina, por exemplo, que as crianças comprassem um cheeseburger ali na 9 horas da manhã para comer, né? Então, uma alimentação mais saudável. E por que essa criança não vai comer isso? Aí tinha uma educação em cima disso, tinha uma conscientização em cima disso, né? Então, eu acho que é por esse caminho também, né? Mostrar para as pessoas do porquê que não é benéfico essas pessoas viverem para sempre e do porquê que é benéfico elas viverem o tanto que elas precisam viver e da melhor forma, né? E o que vocês pensam sobre isso, assim? E depois a gente tá caminhando para finalizar, tá, pessoal? Então, fiquem por aqui que a gente tem umas reflexões finais. Quando as meninas pontuarem aí o que elas acreditam de estratégias, a gente vai trazer uma reflexão mais íntima nossa sobre essa questão da velhice e do significado da velhice. Mas fiquem à vontade, gente, para falar. Então, eu acho que o que a gente pode trazer de argumentação, para reflexão mesmo, não para impor nossa ideia, mas para o indivíduo conseguir sozinho chegar num bom raciocínio, numa boa conclusão, é explicar, orientar o porquê que a gente envelhece do ponto de vista biológico. Então, explicar o que é envelhecimento biológico, explicar que existem diferentes tipos de envelhecimento, até dentro das células e no macro, que seria no indivíduo. São, né, outros tipos de envelhecimento que a gente experimenta, é psicológico, social, espiritual e por aí vai, além do biológico. Explicar que não é interessante até o presente momento a gente ficar se questionando se a gente vai viver para sempre, até porque a nossa tecnologia, se comparar a 100 anos atrás, a gente está muito evoluído, mas se comparar daqui 3.000 anos, não. E a ciência, ela sempre olha para frente. Então, até entrando em aspectos assim, mas parece filosófico, meio sci-fi, mas não, é interessante a gente entender os mecanismos biológicos do envelhecimento, porque a vida na Terra ela vai se esgotar. E a gente vai ter que colonizar outros planetas. Então, entender como a gente envelhece aqui é um belo de um panorama para a gente entender como a gente funcionaria em outros órbitos, como que seria isso. Então,
Não pense muito se você vai viver para sempre ou não. Realmente pense no health span. Pense em como envelhecer bem. Quais são as intervenções gerontoprotetivas que você pode adquirir na sua vida. Pensar mais nesse aspecto do aqui e do agora. Eu gosto muito da filosofia oriental, que nos traz para o aqui, para o agora. Então, o que você está fazendo hoje para envelhecer bem? Focar em outros tipos de discussão. Lógico que não dá para a gente ser hipócrita. Eu não penso se eu quero viver para sempre ou não, porque eu acho que eu não vou estar viva para ver isso. Mas eu quero envelhecer e ter o mínimo de doenças possíveis, porque eu quero, sei lá, ver os meus tataranetos vivos e poder brincar com eles. Eu quero, aos meus 96 anos, conseguir fazer uma trilha de 10 quilômetros para chegar numa ilha paradisíaca e desfrutar do mar e da areia. E eu quero estar com a minha capacidade funcional apta para isso. E eu acho que tratar as doenças relacionadas ao envelhecimento, as causas subjacentes, elas são muito interessantes. Mas sempre, então, levando para esse discurso, não é a gente fazer exercício realmente, como a Elaine falou, para ficar saradão, bonitão, não, é para a gente conseguir aproveitar nosso tempo de vida fazendo o que a gente ama, as pessoas que a gente ama, trabalhando com o que gosta, tendo os nossos hobbies, saindo, conhecendo outras culturas e assim por diante. Então, enfatizar esse tipo de discurso em vez de só trazer a velhice como uma doença. Sim, só deixa eu complementar uma coisa. Eu tive uma aula esses tempos atrás e o professor trouxe uma reflexão, né? Ele disse assim que as perguntas, eu até fiz um post sobre isso porque eu achei muito interessante a fala dele, que as perguntas de milhões de dólares são aquelas perguntas que são as mais difíceis de responder. E aí ele trouxe alguns exemplos, né? E ele falou como que a gente muda os hábitos alimentares das pessoas, né? Como que o profissional vai colocar na cabeça do ser humano que ele precisa se alimentar bem? Qual que é a melhor estratégia para fazer as pessoas sedentárias se tornarem ativas e assim permanecerem ativas? Como que a gente pode limitar um estresse ambiental? Como que a gente pode melhorar a aceitação, a aderência dessas pessoas aos tratamentos crônicos já existentes, né? Como que a gente pode promover uma estimulação cognitiva a nível populacional? Então, são questões que são muito difíceis realmente da gente responder, porque vai da consciência do ser humano, né? Mas a gente precisa também investir em ações nesse sentido. Então, realmente mudar o foco, ao invés de a gente ficar procurando do porquê que velhice é uma doença, enfim, trazer como que a gente pode viver bem até a fase da velhice, até os 100 anos. A minha bisa, ela faleceu acho que com 100 e poucos anos de idade. Mas ela faleceu, assim, já com doença de Alzheimer, já sentada numa cadeira, sem fazer nada por ela, né? Então, assim, a filha tinha que fazer tudo. Então, como que é esse final de vida, né? Como que é viver eternamente mesmo? Então, acho que a gente tem que mudar a pergunta, tem que mudar o foco e trazer para a discussão o que a gente realmente consegue aplicar, né? O que a gente realmente consegue fazer para mudar alguma coisa. Vivi, fica à vontade. Não, eu concordo com isso, com todos os apontamentos feitos por vocês duas. A gente tem que trabalhar em cima de teoria biológica e estratégias psicossociais, trazer essa interdisciplinaridade para a gente conseguir mudar um pouco, aí aos poucos, a nossa cultura, né? Primeiro a gente faz, primeiro a gente muda e a cultura muda depois, mas a gente precisa fazer antes para conseguir conquistar essas mudanças. E é realmente colocar na nossa cabeça de que a gente não tem que ter medo, né? E talvez se colocar como uma velhice na classificação, as pessoas vão ter mais medo ainda, né? Então, eu lembro muito bem de ter amigas que afirmavam: eu tenho medo de envelhecer, mas lembrando, né, que estamos envelhecendo o tempo todo. Já tem essa confusão de achar que a gente só envelhece depois dos 60. Já tem muita confusão relacionada ao envelhecimento e velhice. A gente estava achando que a gente estava um passo, né, a mais. A gente desceu 3 com essa nova classificação, né? Foi um retrocesso.
Então, quando a gente achou que estava conseguindo mudar alguma coisa, a gente está sempre militando em todas as nossas redes, falando sobre tudo isso, por meio da pesquisa também, debatendo. Eu lembro bem que a gente fez uma live, né, Vi, sobre essa questão do envelhecimento ser um inimigo, porque veio um movimento anti-aging falar um monte de baboseira para você. Então, a gente já está há um tempo, a gente achou que estava conquistando muita coisa, aí vem um órgão maior e pá, né? Não, vai para trás. Então, assim, é muito uma questão da gente trazer essas informações, trazer que sim, existem alterações, para a gente não simplesmente, né, também, não vou fazer nada, porque não preciso fazer nada. Precisa, gente, em todas as idades, não tem como. E também não ter medo, né? A gente já está envelhecendo. Se a gente ficar com medo do que vai acontecer, você só vai trazer mais questões psicológicas que vão te impedir, vai trazer uma ansiedade, vai trazer uma preocupação, vai trazer um estresse. Isso vai gerar prejuízos para sua parte biológica, para sua parte social, né? Então, não, calma, respira, você já está envelhecendo. O que você precisa fazer é ter bons hábitos de vida. Isso vai trazer benefícios para o seu envelhecimento, mas para a sua qualidade de vida em geral. Né? Existem outras doenças que não estão relacionadas ao envelhecimento, que se você tiver hábitos de vida saudáveis, você também vai conseguir evitar. Né? Então, calma, respira e vamos pensar em ter hábitos de vida saudáveis. Vamos pensar em sempre ter consciência de que tudo precisa ter uma base teórica. Não caia no charlatanismo de achar que um creme anti-aging vai fazer você não envelhecer. Não caia na ideia de que tudo você consegue tratar por meio de fármacos. Todas as doenças a gente tem que ter atuações biológicas, mas também psicossociais. Então, entenda que a gente é toda essa complexidade fascinante e que você já está envelhecendo. Agora, a maneira com que você vai envelhecer, com que você vai chegar à velhice, vai depender também das suas escolhas de vida, dos seus hábitos de vida e de como você olha para isso, né? Para a atenção que você olha, a atenção que você dá para isso. E esquece a ideia de que a gente tem que continuar jovem, de que a gente tem que manter-se jovem, com a mente jovem. Não. É lindo estar velho. É lindo ser velho. E a gente tem, sim, que entender que existem muitos ganhos também e que esses ganhos a gente tem que otimizar para diminuir essas perdas e para conseguir ter qualidade de vida. E que qualidade de vida independe se você tem uma doença ou não. Perfeito. Pode falar, Fih, pode falar. Posso exemplificar isso de maneira rápida? Pensa assim, você tem uma prova na quinta-feira que vem. E é da matéria mais difícil que você vai fazer dentro do seu curso e da sua faculdade. O que você vai fazer? Você tem duas opções. Ficar com medo e não fazer nada, só ficar com medo, meu Deus, a prova. Ou você se acalma e pensa, ok, o que eu preciso fazer para ir minimamente bem nessa prova? Estudar. E você também tem a terceira opção, se ausentar, não fazer a prova. Então, trazendo isso para reflexão. A prova seria, digamos, a morte, ou então envelhecer, se tornar idoso, por exemplo. E estudar para a prova são as intervenções gerontoproduktivas, que a gente já falou muito aqui. E se ausentar, seria realmente você se desvincular desse processo. A gente sabe que a única forma de se desvincular é morrer antes da categoria etária velhice, que vai mudar de país para país. E, sem sombra de dúvidas, essa não é a melhor opção. Perfeito. Ótimas colocações, gente. E agora a gente vai para a nossa pergunta final, que é uma pergunta mais do coração, tá? Porque a gente já trouxe bastante informação técnica, a Vitória deu aí várias informações muito importantes pra gente, a Vivi também. Então agora a gente vai refletir mais um pouco desse outro lado, para finalizar com mais leveza, talvez, né, esse episódio de hoje. Então a pergunta é, a velhice tem algum significado? Né? O prolongamento da vida realmente traz benefícios? Isso a gente já conversou um pouquinho, mas vamos refletir mais um pouco sobre isso. E aí eu vou fazer essa reflexão com vocês por meio de um episódio que eu assisti ontem de uma série
Não vou saber falar o nome da série, gente, porque eu sou péssima no inglês. É Love and Death Hobbits. Não sei falar. Amor e Morte, alguma coisa. Mas eu vou botar o nome pra vocês. O episódio é super curtinho e são episódios isolados. Então, vocês não precisam assistir a série inteira pra entender o episódio. O episódio chama Esquadrão do Extermínio. Tem 18 minutinhos. E é justamente sobre isso. Pelo amor de Deus, assistam e reflitam. Porque no episódio, é claro que vai ter aquele drama, vai ter... Mas isso não é um drama que a gente tá vivendo hoje, eu não sei o que é. Então, vejam que vocês vão entender bastante do que a gente falou hoje. E assim, o episódio, não vou dar spoilers, mas basicamente é essa questão do rejuvenescimento, de viver para sempre. E qual que é a alternativa para a cidade, né? Para aquele local ali viver para sempre? É tomar a dose de rejuvenescimento na veia, né? Então as pessoas tomam essa dose que, obviamente, é caríssima, né? Mas aparentemente todas as pessoas que estão ali naquela cidade tomaram essa dose. Algumas delas tomaram e aí ficaram com uma aparência jovial eternamente, sem rugas, sem mancha na pele, enfim. E outras que não queriam passar por esse processo, mas foram obrigadas a passar por esse processo. Por ser muito cara, tomou uma única vez e aí ficou assim o resto da vida, mas viveu tipo 200 anos. Então, se a pessoa tomou a dose com 18 anos de idade, tipo, aí ela tá com 218 anos, mas ela tá com uma aparência de 18 anos, mas assim, já viveu 200 anos mais, entendeu? E aí, a outra alternativa, além de tomar essa dose de rejuvenescimento, é matar as crianças. Porque eles não vão dar as doses para as crianças. Essa é uma interpretação que eu fiz, tá? Talvez não seja exatamente isso. Mas eles matam as crianças porque não tem como aquela cidade ficar mais populosa do que ela já é. As crianças não vão tomar a dose, né? E então, assim, nasceu uma... Não pode ter filho, né? Então, quem tem filho escondido. Quem tem filho e o filho não vai tomar a dose pra ficar ali daquele jeito que ele tá, morre, a criança morre. E aí eles mantêm um nível de pessoas naquela população, né? Enfim. E aí um dos policiais, que é o responsável por fazer esse controle, né? Porque tem todo um controle. Eles invadem as casas das pessoas, é como se fosse uma guerra mesmo. E aí, esse policial ele já viveu muito, assim, muito. E aí ele não pode ter filho, mas ele sempre quis ter filho. E aí a pessoa que tá do lado dele é uma mulher extremamente deslumbrante, e pra ela a saúde é isso. É ser extremamente deslumbrante, e ela canta ópera, então tem todo um glamour em cima dela, assim, com um vestidão vermelho. Isso é saúde pra ela, né? E aparentemente para aquelas pessoas do episódio também. E aí ele quer ter filho, mas ele não pode ter filho, porque ela não quer ter filho, e porque também a política deles não permite. E aí ele começa a se sentir totalmente contrário ao que ele acredita, porque ele tem que matar criança, porque ele tem que matar pessoa, porque ele tem que tomar uma dose para ficar naquele estado que ele tá da vida para sempre. O final dele, gente, é assim... de você falar, meu Deus, então assistam. E aí fica essa reflexão, né? E sem contar, tá? Que ele vive muito, mas ele tem péssimos hábitos de vida. Então ele é fumante. Tipo assim, eu não sei o que ele tá fazendo na vida dele. Mas a reflexão que eu tive é... será que velhice é doença? Ou será que esses processos de rejuvenescimento, que não é de fato uma doença, né? Que você tá se instalando ali. Então, pra mim, eu acredito que eu preferiria... casar, ter meus filhos, né, ter meus netos e conviver com eles e ter uma boa saúde e morrer um dia, né, porque aí a gente deixou nosso legado, né, e aí eu lembro do vídeo que a Vivi fez sobre geratividade, que também pode trazer muito significado, muito simbolismo para nossa vida, e eu acho que faz muito mais sentido, né, eu ter uma boa passagem e deixar uma boa história e ajudar alguém e ter espaço, né, e viver, enfim, a espiritualidade de cada um, mas ir para onde eu tiver que ir e viver de outra forma, em outro plano, enfim, não sei. Mas é isso, né, minha gente? E aí a minha frase, eu vou aproveitar para deixar minha frase aqui para vocês, que foi de uma idosa que também passou por esse processo de estagnar ali a fase da vida que ela estava, e ela falou, eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu só tô tentando viver. E é isso, né? É isso.
É isso, fiquem à vontade. Bom, para mim também, eu concordo com a Alane. A velhice, ela tem um simbolismo muito importante, né? Um significado muito importante de que a gente deu certo. É uma conquista chegar à velhice. Claro, devido a fatores ambientais, a gente ainda está tentando conquistar uma velhice com qualidade de vida, mas mesmo assim, mesmo aos trancos e barrancos, por conta de questões políticas econômicas e culturais, devido a esse significado que ainda existe na nossa cultura de que ser velho seria algo ruim, né, ou improdutivo, ou ser velho é ser dependente, né, e que é algo que a gente tenta desmistificar o tempo todo, mostrando inclusive exemplos de pessoas, né, que na velhice são mais ativas do que pessoas de outras idades, né? E também existem ganhos, né? Então, com a velhice, a gente sabe escolher melhor as pessoas ao nosso lado, né? Temos aí a teoria da seletividade socioemocional. A gente deixa de se colocar em situações que são prejudiciais para nós só pelo simples fato de ter relações com alguém, mas relações que não têm reciprocidade, né? Então, com a velhice, a gente consegue. Tem aí a SOC, né? A seleção, otimização e compensação. A gente consegue ter a capacidade de selecionar coisas que a gente é bom e otimizar isso para compensar outras coisas que a gente pode ter perdido, né? Chegar à velhice é ter a oportunidade de você poder viver muito tempo com quem você ama, né? Se a gente morre aos 30, 40 anos, a gente só viveu 30, 40 anos com quem a gente ama, né? Com cônjuges, com amigos, enfim. Se a gente vive 60, 70, 80 anos, poxa, olha quanto tempo a gente teve para viver com essas pessoas que a gente ama, com o nosso filho, com o nosso cônjuge, com nossos amigos, né? Com a velhice, a gente também tem a oportunidade de errar e tentar acertar novamente, né? Às vezes a gente erra tanto, mas por viver tanto tempo, a gente consegue também tentar consertar esses erros, né? Claro que isso vai depender de personalidade, é muito heterogêneo, mas a gente consegue sim fazer muita coisa boa, a gente consegue sim ajudar muitas pessoas, a gente consegue se ajudar, a gente consegue criar um olhar para a nossa vida, né? Como eu disse, a própria questão da morte traz esse significado para a vida, né? Traz esse sentido para a vida. E a velhice, ela consegue finalizar com chave de ouro e finalizar por 10, 20, 30, 40 anos a sua vida, buscar aí realizar sonhos, mudar a vida de pessoas, deixar o seu legado, enfim, não são coisas ruins, não são coisas que a gente tem que evitar, né? E também já vou falar minha frase, tem um pouco a ver com essa questão que a gente também bate muito no ponto, que eu falei aqui, né? Não reforçar a ideia de que a gente tem que ser jovem o tempo todo, de que a juventude é linda e a velhice é horrível, né? Na verdade, não. Segundo um trecho de uma música do Arnaldo Antunes, que se chama Envelhecer, pois ser eternamente adolescente nada é mais demodé, né? Então, nada é mais ultrapassado do que ser eternamente adolescente, gente. Vamos sim envelhecer, vamos sim chegar à velhice, tendo em mente de que existem sim alterações e que a gente tem que controlá-las e que a gente tem que, inclusive, criar políticas públicas, porque não é só no âmbito privado, sabendo que as pessoas não têm acesso aos recursos de maneira igualitária, né? Então, a gente tem sim que também ter políticas públicas nesse sentido, também tem sim que ter aí no âmbito privado esse tipo de investimento, tem sim que investir em pesquisas, em ciência voltada para o envelhecimento e para a velhice, mas não para combatê-los, né? Mas sim para ajudar a controlá-los, para a gente entender sim que as intervenções têm que ser multifatoriais, têm que ser interdisciplinares,
de que a gente também tem que ter equipes multiprofissionais em todos os espaços, entender que o envelhecimento populacional é algo que está acontecendo no mundo todo e que a gente tem sim que se preparar para isso, mas não porque vai ser algo apenas ruim, mas que vai ser algo que vai trazer também benefícios, mas que para ser algo bom, a gente tem que trazer recursos. Mas é isso, minha frase, minha reflexão. Agora pode responder para a gente, Vi. Então, pessoal, sobre definição do que é a velhice, o que ela significa, eu nem vou me atentar mais muito a isso, porque eu concordo plenamente com o que a Elaine e a Vivi falou. Então, eu até fiquei muito emocionada com o que a idosa falou para você, Elaine. Nossa, ela só está querendo viver. Que perigo, né? Nossa, que catástrofe. Que mal a sociedade ela faz, né? Sendo irônica, tá, pessoal? Então, para mim, velhice significa, sim, geratividade e vida. É vida, velhice é vida. E se há um benefício no prolongamento da vida, a gente sabe que sim, por tudo que foi colocado. Pena que talvez isso só seja aumentado, né? Pena que o aumento da longevidade mais ainda, ele só seja alcançado se envelhecimento e velhice se tornar uma doença, segundo a OMS, que a gente sabe que os fomentos à pesquisa, eles têm os seus temas preferidos. O que é mais importante investir para eles? Em doença. Enquanto envelhecimento e velhice não ser doença, o investimento para pesquisa em envelhecimento e velhice será pouco, porque isso não ocorre só no Brasil, está ocorrendo no mundo inteiro. Então, por isso que muitos biogerontologistas estão sendo pressionados a participarem do movimento Aging is a Disease. Então, envelhecimento é uma doença, isso é uma pena, é um retrocesso muito grande. Então, eu também trouxe uma frase, talvez ela não seja tão assim otimista como a frase das meninas, mas ela traz uma reflexão muito interessante. É um posicionamento de um ex-esportista chamado Eric Cantona. Eu não conheço muito sobre a vida desse homem, mas ele traz uma reflexão sobre esse tema muito interessante. E ela foi colocada numa matéria escrita por outra pessoa, que o nome era O Problema de Querer Reverter Envelhecimento que Ninguém Fala. E a fala do Cantona e do autor é o seguinte: assistimos a grandes avanços na ciência e tecnologia no século passado, alguns dos quais resultaram no aumento da expectativa de vida média global. Ao mesmo tempo, há um número crescente de ameaças existenciais, como armas nucleares e mudanças climáticas. Isso aponta para uma limitação da razão humana que não escapa de Cantona, né, de Eric Cantona, que é a frase dele. Somente acidentes, crimes, guerras ainda nos matarão, se realmente a gente conseguir ultrapassar essa taxa do envelhecimento biológico. Mas, infelizmente, crimes, guerras vão se multiplicar. Então, a gente foca tanto em viver para sempre, curar doenças, capacidade funcional, mas a gente se esquece de olhar para outras coisas tão importantes quanto que a moral humana, o psicológico da gente, a nossa saúde mental. Então, do que adianta ter uma sociedade que vive muito, que vive até sobre os aspectos do health span, se aqui dentro, no nosso coração, a gente ainda carregar valores morais baixos. A hidra, ele é um animal eterno, ele é imortal. E o único jeito dele falecer é quando vem um predador e come ele. Então, quantos predadores humanos existem que são, canibais, que literalmente comem outros seres humanos, são cruéis, então matam, e não no intuito de se alimentarem, né, como é na natureza, mas sim pelo bel prazer de satisfazer o ego. Então, eu acho que a gente vai por essa reflexão, e se a gente for por esse caminho, a gente consegue encontrar respostas mais interessantes sobre o que a gente entende sobre envelhecimento, tipos de envelhecimento e velhice, e o que isso significa para a gente. Perfeito. Fechamento com chave de ouro. Muito, muito bom. E é isso, minha gente. Estamos aqui finalizando mais um podcast, mais um Gerontalk para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado.
Eu vou ter um trabalho para editar esse trem, porque tá com 2h14. Então, se você recebeu esse podcast com menos de 2h14, e com certeza você vai receber, valorize a gente. Compartilha com o colega. Informe as pessoas, porque aqui tem informação de valor para vocês e de graça, né? Que é o mais importante. Vitória de Lima Camandona. É isso? Eu falei certo? Falou. Eu fico assim, muito feliz em saber que tem gerontos nessa área que você estuda, porque realmente é uma área que a gente não vê muito o pessoal da gerontologia, os gerontólogos, né, principalmente, inclusos. Então, assim, é um orgulho te ter aqui. Foi um prazer. Muito, muito obrigada mesmo. Gratidão. Vivi, nem tem o que falar, né? Estamos aí juntas e misturadas sempre, nos perrengues gerontológicos da vida e nas conquistas que teremos também, com certeza. Então, agradeço demais todos os nossos ouvintes, todo mundo que ficou até aqui. Não deixem de se inscrever nos nossos canais, de acompanhar a gente nas redes sociais, de curtir o vídeo, né? E, enfim, é isso, gente. Vamos tentar espalhar e disseminar esse conhecimento que a gente adquiriu aqui hoje, que é muito importante, tá bom? Obrigada para todo mundo. Beijinhos. Um beijo, gente. Obrigada, Vi. Obrigada, Lani. Foi ótimo. A gente tinha se programado para conversar por 1h10 no máximo. A gente está aqui 2h15, porque é um assunto muito bom de se conversar, de entender. Só o conhecimento salva vidas. Então a gente tem que se estudar o assunto, ter referências teóricas sobre isso, entender todos os pontos de maneira científica, né? Então, muito obrigada por isso, foi ótimo. Valorizem esse conteúdo que a gente traz aqui de graça para vocês, compartilhando, curtindo, se inscrevendo nos canais, seguindo a gente nas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo, um abraço. Nossos telespectadores e ouvintes, eu fiquei o episódio inteiro sem trocar palavra, agora eu troquei. É o Mercúrio retrógrado ainda, o finzinho dele, né? Mas é isso, um beijo, gente, e até o próximo episódio. Então, meninas, a gratidão é minha de ter sido convidada para expor um pouco aqui opiniões que levem a uma reflexão mais sólida, mais concisa aos seus telespectadores. Aproveito para parabenizar o belíssimo trabalho e contribuição de conhecimento gerontológico que vocês vêm exercendo com tanta excelência e principalmente amor. Então, a gratidão é minha. Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.